Olá, tudo bem com vocês? Porque por aqui tá tudo muito bem, mas bem mesmo. Como é que foi seu carnaval, hein, gente? Hoje, quinta-feira, né? Quarta-feira de cinza ontem, tivemos o resultado das escolas de samba. E eu, assim, não fiquei muito feliz, não, gente, porque, assim, a minha escola não estava lá, né? Não apareceu. Então, fazer o quê? Mas assim, continuando, para você que nunca viu o nosso podcast, toda quinta-feira nós estamos aqui com Conexão com Marta Sibien. Lembrando que nós fizemos uma mudança, nós temos o Conexão Estúdio 1, você entra e o Conexão com Marta Sibien está dentro do Conexão Estúdio 1. Então você, se quiser fazer seu podcast, quer colocar suas ideias, quer divulgar seus produtos, pode vir até aqui, pode entrar em contato com a gente, que você tem aqui o seu espaço para fazer, né, o seu podcast. Legal? Dado o recado, e agora nós vamos falar com uma pessoa mais do que especial, gente. Uma pessoa que entende tudo de política, tudo dos bastidores da política, porque para você ter né, que vai disputar uma eleição, você precisa de fazer pesquisa, você precisa de fazer planejamento, você precisa de um monte de coisa. Não é só dizer, sou candidato e vai para a rua e acabou. Não. Você tem que passar por tudo isso aqui. E para falar sobre isso, nós temos aqui o nosso professor, doutor César Albêniz. Tudo bem com você? Tudo bem, aqui, Marta? assim, como vai? Tudo bem? Boa noite, bem. Marta. Boa noite aos nossos ouvintes, né, que estão participando com a gente. É um prazer estar aqui. Marta, que é uma grande amiga, né? Muitos anos nos conhecemos. E agora estamos fazendo um trabalho também profissional juntos aqui no Grupo Sibien, não é? Então, é um maior prazer estar aqui, Marta. E vamos, né, estar à disposição aí para suas perguntas e também dos nossos espectadores. Vamos né? aqui, gente, bater um papo. Você pode participar, pode fazer as perguntas que você precisar, quiser, que ele sabe, entende do assunto, tá? E aí, 2024, ano de eleições para vereadores e prefeitos. Tem um monte de candidato que eu conheço aí, agora é hora de conversar com quem entende. E aí, você é professor de políticas públicas da EMESCAN, não é isso? Isso, exatamente. Eu faço parte lá de um mestrado, né, em políticas públicas e desenvolvimento local já há 14 anos, né? Sou um estudioso, pesquisador de políticas públicas. E é óbvio que política pública tem tudo a ver com políticas. É né? porque, se não me engano, políticas públicas é usado na Inglaterra, né, com os ingleses, e políticas sociais com franceses, não é isso? Isso, a gente vai ver que nos países de língua inglesa eles adotam muito a ideia de políticas públicas, né, como políticas feitas pelo Estado em resposta às demandas da sociedade. E na França eles já usam o conceito de política social. Né? Uhum. Mas, no fundo, a gente trabalha mais com a ideia de políticas públicas. E a sua empresa é o Instituto Polis Civitas, não é isso? Que tem planejamento, marketing político, pesquisas eleitorais. E as pesquisas dele, muita gente já passou por você, vitoriosos, né? Sim, temos uma experiência grande. Desde 2012, né, na verdade, eu estou no mercado, né, trabalhando às vezes para agências, para grupos de pesquisa. Mas há 2 anos atrás eu montei a minha empresa. Continuo fazendo parcerias, né, com outras empresas, mas tenho também a minha empresa que oferece fundamentalmente planejamento estratégico eleitoral, não é? Trabalho com redes sociais, marketing digital e pesquisas qualitativas e quantitativas. Você foi secretário de Desenvolvimento Econômico em Viana também, né? Isso, fui o primeiro secretário de Desenvolvimento Econômico em Viana, né, em 2021, né, que houve uma criação dessa secretaria. Pude estar lá por 1 ano e 8 meses. Então, assim, eu tô olhando aqui, lembrando, né, que você não é só de trás dos bastidores, como eu falei, você também já estive na frente também. Na frente, tive a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento Econômico e conhecer um pouco, né, como é essa ideia. Na prática, né? Na prática, ajudando o município a se desenvolver, né? Você participa bastante do seu município, né, César? Sim. Então a gente contribuiu bastante lá, deixamos a nossa contribuição, né? Quando você vê assim, né? Quando você vê campanha eleitoral, né? Época de campanha eleitoral, igual esse ano, 2024, o que você começa a observar com as pessoas aí candidatas? Você acha que está todo mundo muito consciente de que tem que se preparar ou tem muito ainda oba-oba, as pessoas não têm essas noções tão claras assim? O que você acha? O que você percebe? Então, a gente tem visto um movimento no Brasil, né, um movimento já há alguns anos, de um processo de profissionalização
nas campanhas eleitorais, né? Desde a Constituição de 88, né, que abriu, vamos dizer assim, democratizou o país, a gente tem visto cada vez mais processos de capacitação, né? Hoje não se faz mais política de forma amadora, né? Todas as disputas eleitorais, elas estão cada vez mais profissionalizadas. Por quê? Porque você precisa de uma série de profissionais no processo eleitoral, principalmente quando se trata de disputas, né, de candidatos a prefeito, por exemplo, que nós vamos ter esse ano, né? Então você precisa trabalhar. Existem, na verdade, Marta, 3 elementos fundamentais, né, numa campanha. Quais são eles? O planejamento eleitoral, da pré-campanha e da campanha. Nós vamos falar do período nós estamos no período da pré-campanha, né, até 15 de agosto, né, nós estamos falando da pré-campanha, nós temos 6 meses, hoje exatamente 15 de fevereiro a 15 de agosto, 6 meses de pré-campanha. E depois nós temos o período da campanha, que vai do dia 16 de agosto até o dia 6 de outubro, que é o dia da eleição, né, que é o período da campanha. São, se não me engano, 51 dias. Então, esse período da pré-campanha é um período muito importante, que é o período que você tem tempo, né, de preparar a sua campanha. Então, todos aqueles que querem disputar são pré-candidatos, não são candidatos ainda. Eles só serão candidatos depois da convenção partidária, que é entre os meses de julho e agosto, você tem o período das convenções partidárias, que vão homologar os nomes, e aí as pessoas vão ser registradas no TRE, terão o CNPJ, né, para poder ter sua conta, receber recurso. Aí sim, no dia 16, eles são candidatos, aí podem pedir votos. Nesse período da pré-campanha é proibido pedir voto. Nenhum pré-candidato pode se apresentar como candidato e pedir voto. Se alguém filmar, ele pode perder, inclusive, a possibilidade de se candidatar. Então, a única coisa que não pode ser feita agora é pedir voto. Então, se não pode pedir voto agora, o que os pré-candidatos podem fazer? É isso que eu vou trabalhar no planejamento. É buscar lideranças, né? Lideranças que são aquelas pessoas que vão entrar, vão ajudar o pré-candidato, vão buscar outras lideranças, vão ampliando o leque desses apoiadores ou lideranças que são fundamentais no período da campanha. Porque essas lideranças que na campanha vão fazer reuniões no bairro, no trabalho, com os amigos, com os familiares e vão pedir voto para o candidato, né? Sim. Mas você tem que conquistar as lideranças agora. É o período da pré-campanha, é o período de conquista, né, dessas lideranças. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Mas então toda a campanha precisa ter a parte de planejamento, a parte de comunicação e a parte das pesquisas, né? Isso eu estou falando dos candidatos majoritários, candidato a prefeito, né? O vereador, não é difícil você fazer pesquisa para vereador, né? Você pode fazer levantamento de nomes. Quando você faz, por exemplo, uma pesquisa para um candidato a prefeito, você pode pesquisar os nomes mais falados no bairro, lembrados, lembrar se as pessoas conhecem os atuais vereadores, ou se tem outros nomes lá que poderão vir candidatos e, quem sabe, se tornarem vereadores, né? Mas, em geral, a gente faz as pesquisas para os candidatos a prefeito, tanto as quantitativas quanto as qualitativas, né? Eu acho muito complicado, difícil. Eu tiro o chapéu para quem tem coragem de ser vereador, candidato a vereador, gente, porque em cada metro quadrado tem um candidato. Né? Se a pessoa... E aí, me corrija se eu estiver errado. A pessoa é, por exemplo, uma excelente cozinheira. Eu tenho muitos conhecidos, eu forneço marmita para todo mundo, então eu posso ser candidato que eu vou ganhar. Aí, costureira. Eu trabalho na saúde, ou eu, sei lá, faço serviço social de alguma coisa. Aí já se acha quase eleito, né? Porque acha que vai ganhar as eleições, porque tem uma profissão que lida com algumas pessoas além do seu convívio familiar, ou sei lá. Então, eu acho assim, muito difícil a candidatura a vereador. Tem muita gente disputando um espaço pouco. Eu sei que a população é grande, cada um sabe, né, da sua população, mas assim, eu acho muito concorrido. Você teve uma mudança importante, né, na última eleição, Marta, que está valendo para essa, né? Que é que vai diminuir um pouco o número de candidatos, né? Então, por exemplo, a Serra, né? Se forem 23 vereadores hoje, cada partido pode lançar até 24, um número mais um, né? Então, 24 candidatos. Desses 24, 30% tem que cumprir a cota de gênero, né? Então, se a gente colocar aí pelo menos 8 mulheres, cada partido, não é fácil, você sabe que é difícil, né? Muito difícil. Cumprir a cota de gênero.
E além disso, você tem que cumprir a cota de gênero e o TRE, né, o Tribunal Regional Eleitoral, vai ficar de olho se essas mulheres vão ter voto. Porque já teve casos aí, por exemplo, né, de partidos que perderam até vereadores aí pelo interior, porque as candidatas foram laranjas, né? Teve caso aí no Brasil, por exemplo, aqui no estado aconteceu, de uma candidata não ter nem voto. Como é que pode? Nem ela votou nela? Então ela foi laranja, é um absurdo. Isso não pode acontecer, né? Uhum. Então, assim, tem que ter mulheres e mulheres que tenham voto. Até porque essa legislação que é da campanha passada, que está valendo para essa, né? Você tem que ter aí, você tem que ter voto, né? Você tem que ter um número mínimo de votos para poder fazer um. Aí depende do coeficiente eleitoral de cada município, né? Aqui a Serra deve estar em torno de 10 mil, 12 mil votos. Então você tem que ter entre os 23 somados, você ter essa quantidade de votos para fazer um, né? Sim. E o segundo tem que ter pelo menos 20% dessa. Então é muito difícil, né? Muito complicado. Nesse processo. Então a gente vai ver que essa matemática... Acho que é porque se divide muito, dilui muito, exatamente. né? Exatamente. Então assim, aí você tem o problema de nem todos os candidatos têm recurso. A pré-campanha cada um vai fazer da forma que puder, porque não tem recurso para isso. Embora você possa ter, a partir de maio, a vaquinha eletrônica, mas o dinheiro arrecadado só vai ser usado na campanha, não pode ser usado antes. Então é muito por conta de cada um, né? O partido não tem recurso para ajudar. Então é muito difícil, né, esse processo. Também. O partido não tem recursos? Eu acredito que o partido tem, mas é distribuído. Ainda está muito fechado, o grande financiamento é na eleição, né? O fundo eleitoral, né? Então, esse sim vai ter dinheiro. Agora, antes não tem. O partido tem, mas aí a distribuição... Mas na época da campanha mesmo, na campanha na rua, como é que chama? Esse dinheiro, né? Esse fundo eleitoral, ele é distribuído para pouquíssimos, para aqueles que eles querem eleger. Porque os que estão mais assim, que estão ali contribuindo até com sinceridade, tudo, eles nem veem esse dinheiro. Aí depende de cada partido, né? Isso precisa muito de mudar. Sim. E é por isso que eu estou falando sobre isso, porque precisa mudar. E se a gente não falar, vai continuar desse mesmo jeito. Gente, as pessoas... Tem lá, quantos? 24 candidatos por partido, né? Aqui na Serra, depende de cada... Aqui na Serra, por exemplo. O número de vereadores atuais, ou algumas câmaras aumentaram, mais um, né? São 23 vereadores, 24 é o número... Não, mas quantos candidatos por partido tem que ser, né? 24. 24, então. Então, assim, olha, eu vou falar sem medo de errar. No máximo 10 pessoas ali, candidatos, sabem desse fundo partidário, de o quanto que ele pode ter para poder fazer sua campanha. O resto... é tudo enrolation. Eles não falam. Os partidários, lá, os presidentes de partido, quem está envolvido com o partido, não fala para a pessoa. Deixa ele se virar sozinho, porque ele está só para cumprir cota, gente. Infelizmente é isso. Eu não deixo de falar isso, porque eu passei por isso, sabe? Não falam. Se você não for perguntar, eles não vão te chamar. Olha, vamos fazer assim, não. E outra coisa, mulher é só para cota. Pois é, mas aí tem uma questão que as mulheres têm que ficar atentas, é que o fundo partidário, né? O partido tem 30% desse fundo tem que ser gasto com as mulheres, por conta da dificuldade de acesso, né? Embora as mulheres sejam a maioria da população, a representação delas é minguada, mínima. E você tem também a questão racial. Então, muitas vezes, inclusive, se juntam. Então, as candidatas negras, por exemplo, têm condições de ter um recurso a mais do que os outros, por conta dessa, né, legislação que regula o fundo partidário. Mas é óbvio que você sabe que muitas vezes, né, isso não é cumprido. Tem que mudar. Né? Por isso muito. Que os candidatos e o próprio TRE está de olho nisso, né, para que seja gasto o dinheiro com quem precisa ser gasto. Tem que mudar muito. Mulher, você mulher que é candidata, que tem seus anseios, seus desejos, seus projetos, fique atenta. Você tem direito de saber tudo que está rolando nos bastidores, porque não falam. Infelizmente, nós vivemos num patriarcado. E se a gente ficar calada, a coisa vai continuar só do mesmo jeito ou piorando, porque melhorando não vai. Né? Então, assim, não seja enganada se te colocarem você num partido só para você cumprir cota. Não se engane com isso. Fale, eu preciso que me tratem. Fique atenta, fique atenta. Você tem que ser tratada igual. Embora a gente está um pouco longe disso, mas se a gente ficar pensando que está longe, que não vai adiantar, a gente não chega lá. Então, vamos lá, vamos correr atrás disso. É um grande prejuízo.
Sim. Né? É um grande prejuízo, infelizmente. Aí, assim, nós precisamos saber informar sobre... muita gente não sabe que a filiação, para você concorrer... Quer ver? Eu vou falar aqui com uma pessoa que talvez não saiba disso. Meu querido irmão Elias, que mora em Vila Velha. Elias, maravilhoso. Beijo para você, querido. Boa noite. Ele tem desejo de ser candidato, né, Elias? Ele trabalha muito para os outros, muito. E no final das contas, ninguém reconhece ele depois. Então, queridinho, se você tem esse desejo, você tem de 6 de março a 6 de abril para se filiar a um partido. Isso. Né? Prazo final, dia 6 de abril. Dia 6 de abril é o prazo final. E aí depois a gente conversa, né? Se você não tiver ainda definido o partido e tal, a gente pode, né? Se você... Enfim, a gente já falou sobre isso. Mas assim, e também aqueles que têm mandato também... Podem mudar de partido, tem a janela partidária aí também. Essa janela que é um mêsinho aí de... Isso, para não ter infidelidade partidária, abrir essa possibilidade. Então, o vereador, por exemplo, que está no partido que quer mudar, ele poderá mudar nesse prazo. Entendi. Sem perder o mandato, né? Sem perder o mandato. Então, e aí, isso é incrível, né? Mas e essas pessoas que saíram antes? Como é que fica? Se saíram antes e não perderam o mandato, tiveram que entrar na justiça, né? E ter autorização da justiça para mudar de partido. Senão elas perdem o mandato, né? É porque eu conheço algumas pessoas que fizeram isso. Mas esse período foi criado na legislação exatamente para que quem foi eleito na legislação passada por um partido possa mudar para outro nesse período. Sem perder o mandato. Sem perder o mandato. Entendi. Exatamente. E aí, você que anda por aí, você tem já contatos com pessoas aqui na Serra, candidatos, até com mandatos, né? Que já estão já procurando você para pesquisa. Porque, gente, o César, assim... Eu não sei se você pode citar nomes de pessoas que já ganhou eleição através do seu planejamento, das suas pesquisas, não é isso? Junto com outros parceiros, né? Sim. E você já teve vitórias aí bacana, né? Se fosse candidata, que eu ainda estou na dúvida se é você, não sei se eu falo, se não falo, não pode falar, não sei se falo. Enfim, quem vai fazer minha pesquisa é você, né? Na verdade, Marta, assim, há um processo como eu falei, de profissionalização, né? E nesse processo surgiram muitas pessoas que hoje até se apresentam como marqueteiros, né? Eu, por exemplo, não me apresento como marqueteiro, eu me apresento como consultor político, né? O consultor político, ele tem um papel porque o marketing ficou muito ligado à questão da comunicação apenas, né? Os marqueteiros eram, em geral, pessoas da área de comunicação, jornalistas, que se especializaram, né? Em vender o candidato, como se o candidato fosse um produto. Então, existe toda uma linha de marketing político voltado para isso. E hoje é dominado exatamente por profissionais da área da comunicação, né? As grandes marqueteiras aqui, por exemplo, a Beth Rodrigues, né? A Jane Mary e outras, que são jornalistas, né? Então, trabalha a questão da comunicação do ponto de vista apenas da comunicação, da venda do candidato como um produto, né? Diferente de você, né? E eu sou mais da área da consultoria política. A consultoria política já são profissionais de outras áreas, né? Das ciências, da ciência política, das ciências sociais, que tem uma visão mais ampla, né? Trabalha também, quer dizer, orienta a comunicação, embora nós não sejamos profissionais da comunicação, mas o marketing, o trabalho que a gente faz é um trabalho de estratégia política, né? É a estratégia política pensada sobre o candidato que deve orientar a comunicação. Porque ele não pode ser apenas trabalhar da comunicação, né? A comunicação está a serviço da estratégia política. Então, é essa a forma que eu trabalho. Eu uso, inclusive, uma estratégia de guerra. Eu gosto muito e sempre falo, não só na sala de aula, mas para quem eu assessoro, existem 2 livros que me direcionam, livros clássicos da política, né? Um é A Arte da Guerra, do Sun Tzu. São 13 capítulos, escrito por um general chinês há mais de 2000 anos, que é uma referência de como ganhar o poder, né? E se manter no poder, né? Conhecendo as suas forças e fraquezas e conhecendo também do adversário. E dominando o território onde você está. E um segundo livro, que é um clássico, inaugura aí o estudo da política como ciência, né? Ciência política, que é o livro do Maquiavel, O Príncipe, né? Que já são 26 capítulos. Dizem que estava ultrapassado. E é um verdadeiro manual de política. Dizem que estava ultrapassado, já vi políticos falando assim, nós não seguimos Maquiavel. Será que é possível? Eu acho difícil. Todos os grandes políticos que eu conheço têm como livro de cabeceira o livro do Maquiavel, tá? Porque é um clássico, né?
como conquistar o poder e se manter no poder, né? Então é muito difícil, aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, né? É muito difícil conquistar o poder. É dificílimo se manter no poder. E é difícil demais continuar muito tempo no poder. Porque quando você ganha o poder, tem um monte de gente querendo tirar o seu lugar ali. Você já cria oposição sem fazer nada. Sem fazer nada. Né? E as pessoas vão te vigiar, né? Então você tem que tomar muitos cuidados. Então esses 2 livros vão dar para vocês condições de você se conhecer, suas forças, suas fraquezas, as forças e fraquezas do inimigo, e pensar quem são seus aliados, quem são seus adversários. E criar formas de você, não é, avançar no ponto de vista dos seus aliados e diminuir os seus adversários, ou vencer seus adversários. Então, eu trabalho a estratégia política do ponto de vista da guerra. A guerra é política, né? Então, para mim, política é guerra. Se eu entrar na disputa na serra com algum candidato, é guerra. Nós vamos nos preparar para uma guerra, assim como em qualquer outro município. Então, a minha estratégia é estratégia de guerra. E é ela que vai guiar todo o trabalho que eu vou fazer com o candidato, inclusive a comunicação dele. Então, a comunicação está a serviço da estratégia, né? E aí entra também a questão das pesquisas. Então, eu preciso conhecer bem o meu candidato. Quando eu faço planejamento, eu preciso conhecer. Eu faço a matriz SWOT, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças sobre o meu candidato. É uma empreitada que eu vou entrar, né? Sim. É uma empresa. Então, eu preciso conhecer meu candidato a fundo, mas preciso conhecer também os adversários. Porque eu vou ressaltar na campanha dele os pontos positivos do meu candidato. E eu vou bater nos pontos fracos do meu adversário. Então, a matriz SWOT é fundamental para isso, né? Então, eu começo meu planejamento por aí. Depois, eu preciso conhecer o meu candidato. Eu faço um briefing com ele, com a família dele. Eu preciso conhecer desde a infância. Porque a campanha, você vai criar narrativa, você vai construir aquilo que vários autores chamam de história de vida, storytelling, né? A história de vida dele. As pessoas têm que conhecer esse candidato, desde a sua origem, quem é a família dele, como é que ele no dia a dia, não é? Como é que ele se tornou aquele político. Então, tem histórias, nós vamos contando narrativas sobre a história do candidato, né? Bacana. E as pesquisas vão dar para nós o que a cidade quer. É muito interessante a pesquisa, principalmente a pesquisa qualitativa, né? Que é uma pesquisa mais profunda do que a quantitativa. Ela é muito mais profunda e ela vai no universo, vai dentro da cabeça das pessoas, vai no desejo das pessoas. O que as pessoas da Serra desejam? Que tipo de candidato elas querem? A pesquisa qualitativa vai dizer isso para nós. Né? Sim, sim. Se elas querem, por exemplo, um candidato forte, como um herói, para resolver algum problema da Serra, se elas querem alguém que cuide delas, mais do que o atual gestor ou quem já passou por aqui, ou se eles querem um líder charme, um cara bonito, não sei o quê, que vai aparecer e vai... Ou alguém que veio de baixo, venceu e representa os anseios. Então, você tem alguns arquétipos, né, que a gente trabalha, sim, que quem vai dizer para nós o que a cidade quer é a própria cidade, é a pesquisa. Aí você vai pegar o que a cidade quer e o seu candidato. Em que medida você consegue transformar o seu candidato naquele candidato que a cidade quer? É muito interessante isso, Marta. Muito lindo. A pesquisa qualitativa faz isso, né? Então, você vai criar o candidato, não é criar, mas você vai transformar o candidato naquele desejo que a cidade quer. E você sabe, né? A campanha política, ela trabalha muito com o emocional das pessoas. Ela é racional no seu planejamento, mas ela é emocional na forma de atingir as pessoas. Porque você não vai atingir só a cabeça, vai atingir o coração. É possível um candidato falar um monte de coisas, como você falou, da cabeça e do coração, né? Se ele não tem isso no coração, que a cidade almeja, é possível ele colocar isso no coração dele e a população aceitar e acreditar? É possível. É. A política é o campo das possibilidades. Por exemplo, eu estava conversando hoje com um grupo, né, de vereador, estou dando um curso para um grupo de vereadores aqui do estado, e a gente estava comentando sobre isso. Eu já trabalhei em campanha, que eu entrei, o candidato que eu apoiei, que eu trabalhei para ele, tinha 3%, mais ou menos nesse período, de fevereiro, março, 3% de aceitação. Possibilidade de aceitação. De 3% ele era o último. 3%. Não. Sem apoiador, sem partido, ninguém queria ficar com ele. Nós fizemos um trabalho muito bem feito durante muitos meses e ele ganhou a eleição. Bacana, hein? Isso deve ser uma delícia. Então, não, por isso cara? que a pesquisa, você tem que tomar cuidado. A pesquisa é um momento, né? Ele retrata o momento, mas não é só a pesquisa que ganha a eleição. Tem uma série de fatores. Você tem que trabalhar a história de vida do candidato, não é? O que a cidade quer.
Os próprios erros do adversário. Então, se eu entro numa campanha na Serra ou em outro município, que não é o atual gestor, eu vou ter que trabalhar em cima dos erros do atual gestor. E nós vamos mapear todos os erros, todos os problemas que tem na cidade. E depois ouvir a população. E vamos botar a culpa no atual gestor. E o candidato que eu apoio vai ter que trazer soluções para esses problemas. E aí tem uma outra questão que a gente tem que colocar, é que você tem que preparar também esse candidato. Né? Se é um candidato novo, você precisa preparar ele para a cidade. A cidade precisa aceitar ele como alguém capaz de ser o novo gestor da cidade. Entendi. Então isso é um dificultador para quem está entrando na política pela primeira vez, para disputar, por exemplo, a Prefeitura da Serra. Diferente de quem já foi gestor, quem está lá, que já esteve também. Então, você tem que trabalhar com essas variantes, né? E isso tudo a gente vai trabalhar na campanha. Mas é isso que eu fico pensando, assim, ninguém transforma ninguém, né? Aí você faz uma pesquisa, você vê o que a cidade está querendo, né? O desejo, os anseios, aí você já sabe os erros do atual, e aí você ouve os anseios da população. É possível, que eu quero dizer o seguinte, é possível essa pessoa que não que não tem tanto coração assim, é muito mais racional, é possível ele colocar isso no coração e transmitir isso para o seu eleitorado? Ele precisa fazer isso, senão ele não ganha eleição. Porque, olha só, se você pensar, Marta, você tem aí 30% do eleitorado que é um público mais intelectualizado, quer saber da proposta de governo, quer saber o que ele vai... 30% não passa disso. 70%... É emoção? É emoção. Ele vai votar no candidato se esse candidato mexer com ela. Oferecer esperança para ela. Falar dos problemas dela e apresentar esperança. Ó, nós vamos resolver o seu problema. O seu problema está no nosso projeto. E essa pessoa que é candidata tem que atingir o coração. O sentimento, ele tem que transformar, trazer o sentimento das pessoas para ele. Mas veja, não existe ninguém bobinho. Não é mágica, viu? Não tem aquele negócio, então qualquer candidato pode ser transformado em algo que ele... Não. O candidato tem todas as características dele. Você tem que saber o que a cidade quer, o que o candidato é. Dá para acoplar? Porque se não tiver nada, não dá para acoplar. Né? Você não pode inventar. Não existe aquele marqueteiro mágico, não, bruxa, né? Até se falava das grandes marqueteiros. Não, uma bruxa, pega o cara do nada e transforma e faz ele ganhar a eleição. Não existe isso. Guanazes, né? Que a gente chama. Você tem que... Ele não pode ser totalmente fora daquilo que a cidade quer. Porque é isso que eu ia falar. Você tem que... O que a cidade quer, como é que é meu candidato? Ele consegue, não é, encarnar nele o desejo da cidade? Se ele conseguir, ele pode ser o próximo prefeito. Porque é isso que eu estava pensando aqui. Que eu avalio, né, nessa sua fala. Não existe político ingênuo. Se está no poder, então, ou se já tem um mandato e tal, não existe político ingênuo. E todos eles, provavelmente, devem ouvir do seu consultor político, do seu marqueteiro, o que você está falando, essas informações aí. Se já não também tiver lido o Maquiavel e outros mais. E aí todos vêm com esse pensamento, com essa instrução, com essa vontade, com esse desejo. E aí então que entra o que você falou. Tem que haver esse acoplamento. Essa combinação. As pessoas têm que ver no candidato o sonho delas. O candidato tem que realizar parte do sonho das pessoas, a esperança das pessoas. Elas têm que ver que aquele candidato pode melhorar a qualidade de vida dela e da família dela. Especialmente dos filhos, dos netos, né? Entendeu? Então, se a gente conseguir fazer isso, você elege um candidato. Ele vai ser... Eu tenho casos, assim, eu estou falando que eu trabalhei em várias campanhas. Eu trabalhei numa campanha, por exemplo, em Cachoeiro. Eu fiz o planejamento lá do prefeito que está saindo atualmente, né? Como é que chama? O Coelho lá. Uhum. Sim. Quando eu fui fazer o planejamento dele... Estava lá embaixo, eu lembro. Ele tinha acabado de perder o irmão Glauber Coelho, que foi deputado estadual e seria, né, candidato a prefeito com grande chance de ganhar a prefeitura de Cachoeiro, né? E ele nunca tinha sido. O irmão nunca tinha sido, né? Prefeito, né, vereador, nem nada. Nada. E aí a gente fez uma primeira conversa. E o que saiu dessa conversa? Que foi o trabalho que nós fizemos no planejamento e depois a estratégia de campanha dele. Foi realizar o sonho do irmão.
A cidade estava frustrada porque perdeu, né, um possível candidato a prefeito e isso mexeu com o sentimento da população. A população ficou órfã, como se fosse assim, órfã de um candidato. O candidato estava saindo, né, já estava no segundo mandato e o Glauber seria candidato. Ficou órfão. Então, qual foi a ideia? Que esse candidato iria realizar o sonho do irmão. Ah, tá. Cachoeiro teve 8 candidatos a prefeito. Fortes, né? Esse aí não era conhecido. Ele teve quase 70% dos votos. Mas ele tinha qualidades, não é? Que foram trabalhadas e que o anseio da cidade, o desejo da cidade se acoplaram a ele. Um dos elementos que fez esse acoplamento foi o quê? O irmão que faleceu. Ele realizou o sonho do irmão, que era ser prefeito. O irmão não pôde ser, porque teve um acidente, faleceu num acidente automobilístico. Ele realizou o sonho do irmão. Então eu tive a oportunidade de participar da primeira campanha, né, que elegeu o prefeito de Cachoeiro, o atual prefeito, né? E aqui, gente, nós já temos pesquisa aqui na Serra, tá? Pesquisas baseadas em boas pesquisas, né? Vitor Coelho. Vitor, né? Que está saindo agora o segundo mandato, né? Que foi reeleito. Então, a primeira campanha eu tive a oportunidade de participar do planejamento, do monitoramento, e ele venceu exatamente por isso. Qual foi o elemento que, primeiro, que a cidade queria, as qualidades, né? Um empreendedor, um empresário de sucesso, e o elemento que fez esse enlace, né? Da orfandade que ficou do irmão, né? Da carência que ficou na cidade, ele entrou e a liga foi o quê? O irmão falecido. Ele realizou o sonho do irmão. O irmão faleceu, poderia ter sido prefeito, não foi. Ele realizou o sonho do irmão. Bacana, hein? O último programa, inclusive, foi a mãe dele chorando, contando a história do irmão que faleceu, pedindo a população votar no Vitor, que o Vitor queria realizar o sonho do irmão, que era ser prefeito da cidade. Ganhou 8 candidatos, ele teve quase 70% dos votos. Foi tão bom que ele teve uma reeleição, né? Foi reeleito. Não frustrou o povo, né? Exatamente. Que bacana. E agora está indicando, inclusive, uma secretária para sucedê-lo. Não sei, né? São muitos candidatos em Cachoeiro, não sei se ele vai ser feliz. Mas era um candidato bonito, encarnava o líder charme, né? Inclusive as mulheres, né? Teve sucesso entre as mulheres. E foi uma campanha interessante, assim, que eu nunca vi uma coisa parecida. As pessoas ligavam para o comitê para pedir para o candidato ir no bairro. Já ouviu falar isso? As pessoas ligaram e pediam para Em geral, as pessoas não querem ver o candidato, né? As pessoas pediam para ele ir. Nossa, que legal. Isso foi o termômetro que foi crescendo, uma onda que levou a vitória, uma vitória bastante interessante, Cachoeiro. Essa é uma das, né? Muitas outras eu participei. Você conhece bem a política da Serra, né? Sim, tem aí o Tico e Teco, né? Vidigal, o E você lembra quando estava a disputa aí, uma época do Vidigal, que o Aldifas ficou doente, ficou internado, quase faleceu. Na minha opinião, né, eu acho que aquela virada ali dele ganhar foi muito anseio por causa que ele estava... Sim, sentimento. Sentimento. Porque ele falou, ele usou um slogan, né? Tô vivo, né? E ele passava, se não me engano, numa cadeira de roda em cima daqueles carros, né? Sim. Tudo e tô vivo. Aí que eu tô falando, essa é a expressão do que a gente tá falando do sentimento, né? Quase morreu no período, né, da campanha. E se não morreu é porque... Reapareceu, mexeu com o sentimento da população, a população deu a ele o mandato. Por conta da situação, e virou, né, assim, de saúde. um bordão, né? Sim. Quando se fala assim, tô vivo, a gente lembra... Aí fala, não, é o caso, por exemplo, do próprio Bolsonaro. A facada dele foi fundamental para a eleição dele. Verdade. Se aquilo aconteceu de fato, se aquilo foi... Né, aí tem as especulações, mas foi um elemento que fez com que o sentimento, né, da população aflorasse em votos para ele, por exemplo. Verdade. Então, mexeu com o sentimento. Além disso, também... Então, essa ideia de mexer com o sentimento tem sido muito incorporada nas campanhas. Então, as campanhas são racionalmente planejadas, mas a atuação do candidato tem que atingir o quê? O coração. Do eleitor. Primeiro o coração, depois o cérebro. Né? Isso tem sido a tônica das últimas campanhas. Mas não é uma coisa forçada, uma coisa inventada, não. Baseado em fatos, pesquisa, características do candidato e a liga dessas duas coisas. E aí você tem o marketing que vai trabalhar bem essas questões. A sensação que a gente tem é que todos prometem, falam as mesmas coisas e que no final não fazem, né?
Não é essa sensação quando você faz pesquisa por aí, né? As suas pesquisas, que você já fez pesquisa aqui na Serra, nós temos pesquisa, gente, já aqui na Serra, né? A gente tem noção de como estão as coisas caminhando, né? Pesquisas sérias. Então, assim, a sensação não é essa que todo mundo está muito chateado com tudo e quer mudança para ver se a coisa melhora? Sim, então, a eleição, esse que é interessante, Marta, a eleição, ela vai sendo vagarosamente construída. Atualmente as pessoas estão, se você fizer, a maioria das pessoas estão indecisas, né? Então, o clima frio ainda, acabamos o carnaval. Agora é que os partidos vão começar. Claro, tem as conversas que já rolaram e tal, mas agora é que os partidos vão começar a se organizar. Para valer, né? Para valer. Eu vou dizer mais. Vão se organizar para formar chapas nos municípios e tal, ver né, quem vai para os partidos, mudança, etc. e tal. Eu tendo a dizer que essa campanha, a partir do dia 6 de abril, que vai esquentar. Até lá vai ser... Esse morninho assim, né? Exatamente. A partir de abril a coisa começa a esquentar. Por quê? Você já definiu as filiações, quem está em cada parte. Aí se começa a preparação. Vai começar a guerra de verdade. Vai começar a preparação. As convenções, os cursos para vereador. Os vereadores precisam de atenção, né? Esse é um trabalho que eu faço muito. Às vezes eu entro numa campanha, o prefeito já tem a sua marqueteira, o seu consultor político. Eu não vou trabalhar com ele, mas eu trabalho com os vereadores. Os vereadores têm que ser preparados também. É muito necessário. Nós não podemos esquecer que o vereador é um soldado, né, do candidato também, majoritário. Então você precisa preparar, oferecer alguma coisa para os vereadores, né? Em termos de oratória, por exemplo, em termos de planejamento. De comunicação. Né? De comunicação. Né? Isso é muito importante. E já preparar, gente, inclusive, né, a rede social, preparar material da comunicação, né? Aí você tem toda uma questão logística aí que precisa ser preparado para a campanha. Porque quando entra na campanha, em agosto, o pau quebra. Aí você tem que entrar preparado. Aí é guerra mesmo. É guerra. Aí não dá tempo de... Tudo isso tem que ser visto. Por isso que a pré-campanha ganhou importância em relação à campanha, né? Sim. Pré-campanha é o período de plantar, deixar tudo pronto. Para quando chegar na campanha, você colher. Você não pode plantar e colher, não é na época. Infelizmente, muitos candidatos vão fazer isso, não vão ter sucesso, né? Vão fazer legenda para outros. Mas aqueles candidatos que terão sucesso já estão se preparando. Alguns já estão fazendo seu planejamento. Tem candidatos que já tem até marqueteiro ou consultor político contratado, já tem equipe de comunicação pronta. Os que vão ter sucesso já estão fazendo isso, até por conta própria, quem tem condição, né? A maioria não tem. É os partidos que vão suprir isso. Então, assim, a gente vai ver que o processo eleitoral ele vai esquentando no processo. A partir de abril, a coisa vai ficar mais quente, né? Entendi. E aí, até as convenções, acabou a convenção, a eleição, o pau quebra. E aí, aqueles que estiverem mais preparados, né, que já se prepararam antes, vão ter uma colheita melhor do que aqueles que não se prepararam. Verdade. E aí tem que buscar nosso querido César. E aí tem uma coisa também, e tem uma coisa também que acaba favorecendo quem tem mandato, né? Quem tem mandato tem estrutura para trabalhar, quem não tem... Mas embora nós vamos ver uma renovação, tá? A eleição passada teve uma renovação de até 70% nas câmaras. Inclusive teve o caso de São Mateus, que nenhum vereador voltou, né? 100% de renovação. 100%? É um caso raro de acontecer, né? Vou falar aqui de quem está aqui, tem pergunta, mas é uma coisa que nos grupos sociais, né? Eu vejo, nos grupos políticos aí, eu vejo o pessoal falando tanto daquele moço lá do Daniel lá, Daniel do Açaí, e ele está lá, né? Tá não. Tentaram afastá-lo e tal, mas ele voltou. Mas ele tá lá, né? Vai terminar, o segundo mandato dele está terminando. Pois é. Olha só, Elimar pergunta, boa noite, temos muito a aprender com esses dois. Obrigada, queridíssimo, meu lindo. Antônio Carlos pergunta, tem uma data para início da pré-campanha? Não, na verdade a pré-campanha já está rolando, né? A pré-campanha já está rolando desde o ano passado. Ela tem um tempo para terminar, dia 15 de agosto, termina a pré-campanha. Dia 16 começa a campanha. A campanha para valer. Então, até lá, é um tempo de se preparar para a campanha. Então, a gente diz assim, a pré-campanha é a preparação para a colheita. Do quê? Dos votos. A colheita é ali. Você não tem tempo para se preparar nos 51 dias de campanha, né? Porque aí você tem um prazo para começar, aí você tem que estruturar, CNPJ, banco, não sei o que e tal. Aí começa a campanha em rádio, TV, e aí é cada um por si colher voto, né? Então, é muito rápido. Mas para isso, para você ter sucesso, você tem que se preparar
Antes, na pré-campanha. Só um alerta, hoje é dia 15 de fevereiro, 15 de agosto termina a pré-campanha. 6 meses, nós estamos a 6 meses do início da campanha eleitoral. Ah, parece muito. Não é, gente, porque a pré-campanha... Não é nada. Né? Eu vou falar um pouco disso do planejamento. É a época que você tem para procurar as lideranças, visitar as pessoas, visitar as famílias, visitar as lideranças da sua igreja, do seu bairro, do seu vizinho, sua família, convencer os amigos, convencer, né, o pessoal que trabalha com você a estar na sua campanha. Isso você vai gastar sola de sapato, né? Vai gastar gasolina, tem que rodar. Sem dinheiro, ainda sem dinheiro partidário. Muitas vezes com dinheiro só próprio. Com né? seus, E aí a pergunta é a seguinte, do Antônio Carlos: quais tecnologias podem ajudar no planejamento estratégico de uma campanha política? Eu acho que hoje é internet, né? Como é que chama? Instagram, Face, não é isso? Tem programas, tem uma série de coisas. Por exemplo, um planejamento, ele é um planejamento que tem que ser feito pelo candidato, seus familiares, né? E um grupo muito fechado. Eu faço planejamento com máximo 15, 20 pessoas. Olhe lá, o ideal é ter menos pessoas, né? Um grupo bem fechado. Porque esse pessoal, é daqui que vai sair a coordenação de campanha. Uhum. Então você tem que ter um coordenador geral, um coordenador financeiro, um coordenador de comunicação, um coordenador, né, de pessoal, se você for contratar. Né? Quem faz agenda. E aí o coordenador de agenda. Agenda é fundamental. Depois que você faz o planejamento, a agenda vai funcionar. Depois do planejamento, por exemplo, quem o assessora, ele vai saber cada dia o que ele vai fazer. É uma delícia isso. Porque a gente levanta, por exemplo, um candidato, quais as áreas que ele pode entrar, as áreas de atuação. Ah, ele é da saúde, então ele tem um campo aí para explorar na área da saúde. Ah, além da saúde, ele faz parte de uma igreja, então tem lideranças da igreja dele. Além da saúde e da igreja, ele é da maçonaria, então tem outro setor para ele explorar. Além de ser da saúde, ele também é ligado ao setor empresarial. Então imagina, para cada setor desse, se ele tirar um dia na semana para procurar as lideranças desse setor, ele tem agenda todos os dias, manhã, tarde e noite. Sim. E é isso que ele tem que fazer, buscar. E aí o triste eu não sei como é que tá, né? Muita coisa mudou, não sei como é que tá no tete a tete na rua. Mas o triste é quando começam as negociações de troca-troca de comida, de remédio, marcação de consulta em troca de um voto. Isso é lamentável demais, né? Não, e é crime eleitoral. Se for denunciado, a pessoa, né, o pré-candidato... Inclusive, na pré-campanha tem até regras de gasto de recurso, né? Se você fizer uma pré-campanha muito rica, você pode ter problemas, porque tem um limite aí. Né? Você tem, inclusive, um limite de gasto na campanha. Então, parte disso pode ser gasto na pré-campanha, desde que seja recurso próprio. Né? Então, tem toda uma legislação aí. Por isso que, no caso, né, o vereador não... Em geral, o partido coloca isso, né? Mas você tem que ter um assessor jurídico bom, né? Um advogado eleitoral especializado, principalmente na campanha majoritária. Você precisa ter um contador que saiba de contabilidade pública, até para prestação de conta. Tem prazo de prestação de conta, tem tudo muito organizado, né? E isso tudo o cara pode ganhar a eleição e pode não levar, se ele não prestar conta, por exemplo, dos gastos de campanha, né? Então está todo mundo de olho. Então isso é muito rigoroso hoje. Então, nas campanhas majoritárias, alguns candidatos a vereador até têm, que tem mais recursos, até tem, né? Contrato, advogado próprio, um contador próprio, não é? Que é aquela área que a gente chama de assessoria, né? Além do candidato e do seu staff, da sua coordenação, tem os assessores, assessor jurídico, assessor contábil, o consultor político, né? Mas não são todos os candidatos que têm condições de contratar esse pessoal. Às vezes é o partido que contrata para todos os candidatos, além do candidato majoritário. Né? Eu me lembro que tinha um contador, um assessor jurídico para um partido onde eu estava participando. Exatamente. Já ajuda bem. Ajuda, e tem que ter, porque você tem todas aquelas questões, né, durante a campanha, né? De acusação, de pode isso, não pode aquilo, entra com ação, né? Direito de resposta, tem toda uma série de questões aí. E tem muita gente que não entende da legislação e comete algumas coisas que nem é de má fé, né? Sim. Porque não sabe mesmo que não podia fazer. Exatamente, né? questão da propaganda, né? Propaganda antecipada, tem uma série de questões aí jurídicas que tem que ser observadas, né? Agora, um planejamento, vamos supor que uma pessoa te contrata para fazer um planejamento. Além de você chamar aquele, né, a família, isso que você falou aí, na prática, eu contratei o professor César Albeni para fazer meu planejamento. O que eu teria que ter agora assim? Que organização é essa? Como é que você faria? Então, eu falo para o candidato. É o candidato
familiares e pessoas próximas, aqueles que vão estar com ele o tempo todo. Porque quando a gente fala de planejamento, eu sempre falo, o que você vai buscar agora? Uma liderança. Uma liderança, para nós que trabalhamos na consultoria política ou marketing político, é igual a 10 votos, o mínimo. Se o cara não trouxer 10 votos para você, não é liderança de nada. Então, vamos imaginar que um vereador aqui na Serra precisa de 2.500 votos para ser eleito. Então, ele tem que entrar na campanha com 250 lideranças fechadas com ele. Se ele tiver 250 lideranças, ele vai ter 2.500 ou mais votos. Essa é a matemática básica. Ah, mas ele precisa de 250? Depende das lideranças. Né? No planejamento eu até criei... Não tem mais do que 10. Né? Eu criei uma classificação. Existem lideranças que podem trazer mais de 100 votos para você. Essas são as mais disputadas. Se você tiver uma dessas, pode ser o líder de uma grande igreja, né? Pode ser um médico famoso na cidade, pode ser um secretário de uma grande secretaria municipal, uma liderança de massa, o presidente de um grande sindicato. São lideranças de massa. Essas são bem disputadas. Aí depois tem lideranças que vão trazer 50 votos. Presidente da Associação de Moradores, líderes de algumas igrejas, professor querido numa faculdade ou os trabalhadores da área da saúde. Saúde e educação são áreas fundamentais, né? Tem acesso a muitas... E assistência social são as 3 áreas das políticas públicas que mais têm relação com a população. Então, se você tem pessoas desses setores, fundamental para você, né? Até aquelas lideranças que vão trazer 10 votos. Então, mapear as famílias, as grandes famílias do bairro, as famílias tradicionais, lideranças do futebol, lideranças, aqueles que organizam lá, né, as peladas da comunidade, liderança da associação de moradores, liderança de sindicato, lideranças diversas. Quanto mais liderança você tiver, menor vai ser o número de votos que você vai precisar por liderança. Entendi. Então, esse é o desafio da pré-campanha, porque você não pode pedir voto. Você pode falar das suas qualidades, você pode falar dos projetos que você tem, mas você vai falar para quem? Para lideranças. Nesse momento é conquista de lideranças. Eu fico pensando o seguinte, eu falo sempre isso também. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo. Quando você se candidata a uma vaga de emprego numa empresa, olha a burocracia. Currículo, análise de currículo, entrevista. Aí, quando você faz a entrevista, que você... ok, vai ficar vários questionamentos, várias buscas sobre sua vida, né? Gente, quando a gente também vai eleger alguém para nos representar, precisamos conhecer a pessoa. Sim. Nós estamos dando uma procuração em branco para essa pessoa, para nos representar. Então, nós precisamos saber quem é. Não basta... eu gostei da sua caneta aqui, então tá, eu te dou essa caneta e você vota em mim. Gente, não é por aí. Não existe isso mais, já acabou há muito tempo. Né? Nós precisamos conhecer em quem nós vamos votar, conhecer as pessoas que estão aí colocando, né, os seus nomes, porque todos aí estão querendo fazer algo de bom, eu acredito nas pessoas. Sim. Mas, assim, veja realmente, né, observa, procura saber quem é essa pessoa, procura saber como é que ela age com a família, como é que ela age na sociedade, né? Sim. Quem é essa pessoa? Porque nós estamos colocando uma pessoa para nos representar. É uma procuração em branco. Sim, e você falou do planejamento, né, e de tecnologia. Hoje tem muita tecnologia para ajudar a gente no planejamento, né? Porque eu trabalho planejamento, mas eu gosto de acompanhar o planejamento, fazer o monitoramento. Então, se eu sou contratado, além de planejamento, eu vou monitorar junto com a equipe. Então, cada 15 dias ou cada mês, na pré-campanha, a gente vai sentar, vai avaliar o que foi feito, se a agenda foi cumprida, se aumentou o número de lideranças, em que setores ele entrou, em que bairros, nós vamos cruzar isso com os bairros da cidade, né? Então, tudo isso tem que ser monitorado. E aí você tem tecnologias para isso, né? Você tem o Trello, por exemplo, que é uma agenda que você controla, né? Que você tem acesso e pode controlar as suas ações dia a dia. Tem um aplicativo que eu descobri, o SGDI, que é um sistema de gabinete integrado, interessantíssimo, que se você contratar para a sua campanha, você cadastra todos os seus apoiadores, ele mostra, inclusive, por bairro, né? Abre o Google, né? E mostra as ruas, os bairros onde essas pessoas estão, né? Cadastra aniversário, lembra o aniversário das pessoas. Então, tem muita tecnologia hoje, né?
As próprias redes sociais, né? Você pode ativar né? e fazer o gerenciamento, saber o que as pessoas estão falando de você nas redes sociais. Se é positivo, você reforça, é negativo, você tenta corrigir para melhorar. Então, a pré-campanha é para isso, é para você testar, acertar e errar. Você pode errar na pré-campanha, você não pode errar na campanha. Mas quando você for para a guerra, você vai bonito, Exatamente, né? você vai aperfeiçoando o seu planejamento para que você possa ter sucesso aonde você tem que ter sucesso. Aonde você tem que ter sucesso? É na campanha. Então, a pré-campanha serve para isso, para você testar também uma série de coisas, né? Acertar e errar e acertar os erros para você ter sucesso na campanha. César, tem uma frase, é verdade que existe essa frase no livro do como é que chama lá? Sun Tzu? Não, o outro. O Maquiavel? Maquiavel. Diz que na política, não sei se na política ou na vida, você tem que ser temido e não amado. É mais temido que amado. Procede, né? Isso. É claro que a gente tem que pegar muitas coisas de Maquiavel, são próprias do seu tempo, né? Maquiavel, na verdade, ele era tipo um embaixador, né? Do reino de Florença. A época dele, a Itália não era unificada. A Itália era formada por 4 reinos. E ele pertencia ao reino de Florença. E vendo o que estava acontecendo na Europa, que é um período, né, entre passagem, a Idade Moderna, em volta de 1500, 1550, estava acontecendo na Europa o processo de unificação dos países. Os países eram feudos, né? E os feudos foram se unificando durante a Idade Média. E nesse período da passagem, do final da Idade Média para a Idade Moderna, a unificação dos países. Então, Portugal foi formado por 4 reinos que se juntaram. Espanha, né, 4 ou 5 reinos. E por aí vai. Então, o rei do reino mais forte era o rei da Espanha, né? O rei de Castela virou o rei da Espanha. O dialeto falado em Castela virou a língua, né, aperfeiçoada a língua espanhola, e assim sucessivamente. A Itália estava dividida nesse período. E Maquiavel viu o problema. Se a Itália continuasse dividida, ela seria disputada pelas nações que já estavam unificadas, pela França, pela Espanha e por aí vai. Então ele percebeu esse problema. Então ele vai tentar escrever uma obra defendendo que a Itália precisava ser unificada por um príncipe, que deveria ter algumas características. Mas ele não tira isso da cabeça dele, ele vai estudar, não é? Imperadores, reis do passado, como eles alcançaram o poder e como é que eles permaneceram no poder. Essa é a lição dele. De vários casos estudados, ele tira algumas lições. Né? Que é isso que é legal da ciência, né? De casos particulares você tira uma lição universal. Então o livro dele é uma síntese desses estudos que ele faz de soberanos que tiveram sucesso no passado, de várias formas. E aí, então, ele pensa num príncipe que deveria ter algumas qualidades para fazer essa unificação da Itália. Né? Claro que aí ele não foi entendido na época dele, então quem defendia a república achava que ele defendia a monarquia, quem defendia a monarquia achava que ele defendia a república, ele acabou ficando isolado e morreu praticamente pobre, isolado lá. E ele também ofereceu esse livro para um filho lá de um rei que teria, segundo ele, as características de unificar a Itália. Só que ele não entendeu e a unificação da Itália não aconteceu. Só vai acontecer praticamente no século XVIII, que é o caso da Alemanha também, que só vai se unificar no século XVIII, que vai trazer consequências para o século XX. Por exemplo, a Primeira e Segunda Guerra tem a ver com esse processo tardio de unificação, tanto da Itália quanto da Alemanha. Mas é outra questão. E ali, nessa situação em que os reis eram absolutistas, ele vai trazer algumas questões para a Itália. Então, é nesse contexto, né, de reis absolutistas que ele vai lançar essa ideia, que é preferível ser mais temido do que amado. Né? Mas ele não está errado, não, tá? Se você pensar hoje... Eu estou aqui analisando as né, coisas, é muito... Os grandes líderes, de certa forma, né, são um pouco temidos hoje. Foi nesse contexto que eu ouvi um político de renome falando: nós não seguimos Maquiavel, nós não queremos ser temidos, nós queremos que a população goste da gente como pelo que a gente faz e tal. Esse foi o discurso, né? E eu ouvi isso há muito tempo e fiquei pensando nisso, por isso que eu te perguntei. Agora, quando a gente falando em ser temido, né, são fenômenos e fenômenos, né? Nós temos aí, tão recente, né, o Bolsonaro,
Aqui nós não estamos falando de para quem que nós estamos falando de fenômenos sociais, né? E aí, porque já passou e porque foi um massacre, porque foi uma coisa terrível, a gente fica do meio para o final e esquece do começo. Eu estava assistindo esses tempos aí agora, o fenômeno, o Hitler. Gente, aquele homem, parece que ele hipnotizou todo mundo na época. O que ele falava, ninguém falava nada, era só, sabe assim, que fenômeno foi aquele? O que ele falou? O que ele fez? Você estava falando aí que a população é pelo coração, né? O que ele fez? Eu sei que é histórico, eu sei que é de época, né? Aquela época foi uma época, o que ele falou, o que o pessoal queria ouvir. Mas, assim, e aí a gente traz para os tempos de hoje e vê, assim, foi um grande fenômeno o Bolsonaro. Sim. E continua sendo o mito. E aí eu acrescento mais. Ele tem como é que chama? Jesus, Messias, né? Então o pessoal começa a ir para o outro lado, né? Sim. Que é o Messias, que é o Jesus, né? Com os mesmos nomes, né? J, M, né? Enfim, é explicado, vocês estudam sobre isso, vocês estudaram em algum momento sobre este fenômeno que é tão recente? Sim, tem vários autores que vão estudar essa ideia da psicologia das massas, né? Que mexe muito com a emoção. O Hitler sabia mexer com a emoção do povo alemão. É incrível, né? Aquilo. Agora, ele não nasce do nada, ele nasce em cima de uma decepção. Exato, da realidade alemã. Vácuo, né? A Alemanha passa por 2 guerras, o povo alemão vai passar por muitas privações, fome, né? Uma certa decepção na Alemanha com a própria esquerda, né? Ele cria um partido, inclusive, para confundir, inclusive, o povo alemão, um partido que tem o nome de socialista e não era, um partido nacional socialista, né? Um partido nacionalista que tinha o socialismo ali, né? Como pano de fundo, um adjetivo, mas não era. Acaba sendo um partido de extrema direita. Mas não é do nada que surge isso. Surge em cima da decepção e da situação do povo alemão, que vai culpar, inclusive, os judeus pela concentração de riqueza na Alemanha. Né? Então, ele mobiliza as massas, o sentimento, né, que vai dar no apoio que ele vai ter lá. Se você vê, por outro lado, o Bolsonaro, o fenômeno Bolsonaro, ele cresce em cima do quê? Da decepção com o governo de esquerda no Brasil. Inclusive, a questão da corrupção. Exato. Né? Então, naquele momento, a população, né, todo o movimento que foi feito no Brasil, pedia alguém para colocar ordem nessa bagunça. E nada, se você pensar do ponto de vista do marketing, né, de um militar, alguém, né, que... Vou acabar com essa baderna. E não só ele, né? Você vê todos os candidatos que foram eleitos, né? Aqui nós tivemos senadores, deputados que vinham nessa ideia, linha, foram eleitos, né? Uma grande massa, né? Mobilizou as massas, mobilizou o sentimento, né? Aí você fala, o sentimento negativo, raiva, ódio, mas são sentimentos. O sentimento não é só o sentimento de amor, né? O ódio também é um sentimento, né? E você pode mobilizar o ódio das pessoas e isso foi feito, né? Então, isso que eu estou falando, né? Essa ideia das emoções é muito presente nas eleições, né? Mas isso não é mobilizado apenas por um passe de mágica. Tem a ver com a realidade que as pessoas vivem, né? O momento que está vivendo aquele país, né? Exatamente. Então, assim, e aí é interessante, né? 2 coisas que o Maquiavel, você está falando de Maquiavel, é importante a gente dizer, né? Maquiavel vai dizer que todo grande líder, o príncipe, né, que ele chama, tem que ter, a gente pode dizer, um candidato tem que ter 2 características, virtude e fortuna, né? O que é a virtude para Maquiavel? São as qualidades pessoais. É um cara bem preparado, né? Alguém bem preparado, alguém que conhece a realidade, alguém que é bem informado, né? E que transmite essa segurança. Essa é a virtude, que depende do príncipe, né? Depende do candidato ter isso. Mas ele também tem que saber trabalhar com a fortuna. O que é a fortuna? É o mundo, né? É aquilo que está acontecendo. Por isso que a matriz SWOT é legal, porque força e fraqueza tem a ver com uma virtude. E as oportunidades e ameaças têm a ver com a fortuna, aquilo que você não controla, que está fora do seu controle, mas que você pode trabalhar. As oportunidades que aparecem
Mas também as adversidades, como é que você domina ou diminui, né, a adversidade e potencializa as oportunidades. Então, ele tem que ter qualidades pessoais, mas ele tem que saber também jogar com a realidade, com o momento, né? Quando você um candidato consegue fazer isso, é sucesso total. Sucesso total. E também quem está no poder, Maquiavel vai chamar atenção, né? O que ele fala da raposa e do leão, né? A raposa é o convencimento. O leão é a força. Então, quem está na política precisa ter essa consciência. É melhor governar pelo convencimento. Mas tem hora que você tem que usar a força. E aí, a gente tem exemplo disso? Tem. Muitas vezes, por exemplo, sei lá, que já aconteceu aqui em Vitória, né? Facções queimando ônibus. O governador, como pessoa, ele não gosta, ele é contra a violência. Mas ele, como governante, ele precisa botar ordem aqui. Então, a polícia vai ser acionada para tentar conter, né, e prender quem dilapidou o patrimônio público. Então, ele tem que saber trabalhar como raposa e como leão. Então, ele vai dizer, o príncipe tem que saber, ora ser raposa e ora ser leão. Então, ele tem que... Claro que é melhor governar pelo convencimento, mas tem hora que ele tem que agir com a força. E a força não é só repressão, a força pode ser firmeza. Romper com um aliado, por exemplo, tirar firmeza. Os cargos de um partido, por exemplo, da prefeitura. Entendi. Ele usou força. Ele perdeu o apoio na Câmara e, para retaliar, ele tirou todo mundo. Já aconteceu várias vezes, acontece muitas vezes, né? Será que... Então, porque não é um mar de rosa a política. A política é um campo de disputa, de luta, de né? batalha mesmo. E aí você, para governar, claro, é melhor governar convencendo os seus aliados que você deve ser o representante de todo mundo, né? Mas tem hora que você vai brigar com os partidos, vai brigar, vai até, né, criar adversários para você. Então por isso que eu estou falando que a teoria de Maquiavel é muito atual, né? São livros. Porque não a obra dele não é invenção da cabeça dele. Ele chega a essas conclusões a partir de estudos que ele faz, né? De casos particulares, ele tira elementos que vão tornar uma teoria da ação política. Como conquistar o poder, manter o poder e continuar se perpetuar no poder. Ele vai dizer que é muito difícil ganhar o poder. É mais difícil permanecer no poder e é dificílimo ficar muito tempo no poder. Só os hábeis, as pessoas hábeis, dentro do que ele vai falar, que são capazes disso. Incrível, né? Tem uma minissérie aí, eu queria sugerir aos nossos ouvintes que vissem, né? Uma série na Netflix sobre Alexandre o Grande, né? Sim. Que era imperador da Macedônia e virou um grande imperador, praticamente dominou o mundo todo, né? É a criação de um deus, se não me engano, é Alexandre. É muito interessante, são 6 episódios que contam a história de Alexandre. Em 6 anos, né? Um governante de um pequeno país se tornou imperador do mundo, de forma hábil. E ele foi, por exemplo, educado por Aristóteles, né? Entendi. E aí eu vi, sabe o que? Eu vi a Cleópatra. Aí você começa a ter noção de tanta coisa, das divisões de poder, de reinos, né? As conquistas. A pessoa estava lá no Egito e vinha para a Itália, sabe? E pegava lá, linkava, né? Itália com Egito, vem para cá, vem para lá, vamos pegar um pedaço aqui, um pedaço lá. É muito lindo, né? Agora, é muito estratégico, você tem que ter muita estratégia. Ela teve várias boas estratégias, a Cleópatra, entende? Então, o filme do Alexandre vai mostrar isso. Como é que ele derrota, por exemplo, o comandante lá do Império Persa, né? Dario, que dominava praticamente metade do mundo. Agora, uma coisa que eu vou te falar aqui, é político, mas assim, eu acho que está mais na minha área, né? Olha, na escola de samba, não me lembro qual foi delas agora, o enredo, não sei se é o nome enredo que a gente fala, mas assim, trabalhou a questão de um cara do Nordeste, lá do Maceió, se não me engano, que ele se auto-intitulou um descendente dos africanos da Etiópia, né? De uma linhagem lá da Etiópia, porque
porque eles estavam falando sobre os negros e tal, enfim. Mas, na verdade, foi em cima deste moço, né, que veio da Etiópia, e ele se auto-intitulou descendente dos nobres lá. E essa cidade, não sei se é a Grande Maceió, um local especial lá de Maceió, ele se intitulou e ele virou tão respeitado dessa cidade que tudo que vai fazer tinha que se dobrar até ele. Políticos, religiosos, sabe assim? De chegar e nós vamos ser candidatos, podemos, não podemos, o que, é que você acha que não podemos? E era ele quem, sabe assim, por isso que eu te falei que é muito também da minha área, né? Como é que uma pessoa dessa tem essa habilidade política, né? E essa personalidade tão marcante assim de se intitular e acreditar nesse poder que ele tinha aí. E pelo jeito, pelo visto, não era aquela pessoa que ditador, não. Era uma espécie de conselheiro de um mestre, né? Gente, eu fiquei muito legal. Eu pensei assim comigo, né? Eu vou fazer uma leitura, um estudo sobre esse enredo, né? Que foi do Carnaval do Rio de Janeiro, lá de uma escola, porque foi muito legal, sabe? Eu achei, do ponto de vista da personalidade daquela pessoa. Aí eu comecei a imaginar, poxa, a Serra tem 520 mil habitantes. A pessoa surgiu um sujeito aqui, uma personalidade, onde todas essas pessoas vão até eles pedir conselho, né? Se aconselhar e tudo. É interessante. É um Maquiavel, né? Assim, então, por isso que é interessante. Quando você vê uma história dos líderes, você vai ver sempre que um líder ele surge como alguém que vai tentar resolver um grande problema do seu grupo. É sempre assim, né? Nenhum líder... Por isso que não existe o líder nato. O líder se constrói, né? Uma liderança se constrói. E vai naquele vácuo, e um líder, né? se faz líder, né? porque ele lidera a resolução de um problema, de um grupo, que pode ser, inclusive, de uma grande cidade como a Serra. Então, é aquele que vamos dizer assim, que sente a dor dos outros. É aquele que vê o problema dos outros. É aquele que procura resolver os problemas dos outros. A ânsia de um povo, né? Uma necessidade. Que é a necessidade do povo. Por isso que aqui na Serra até tem um candidato que está aparecendo aí, fora desse Tico e Teco, que ameaça o Tico e o Teco. Eu acho que eu me arrisco, hein? E que está falando de problemas. Está falando de problemas que estão acontecendo. Aqui é ao vivo, tá? E ao vivo é assim. Café na Obrigado. hora. Que tem... Obrigado. Veja, não estou dizendo que ele vai ganhar a eleição. Estou dizendo que ele pode. Tem potencial para isso. Pode ser um diferencial na disputa na Serra. Pode ser. E é corajoso. Claro que depende da preparação dele, depende das oportunidades que estão aparecendo, dos erros também que estão sendo cometidos pelo atual prefeito, de como ele vai mostrar esses erros, mas ele tem que apontar soluções. Então tem uma série de questões que estão colocadas aí. Mas isso é interessante. O líder sempre aparece como líder para resolver um problema que é coletivo. É a história desse... Eu via, né, a escola, depois tem o marinheiro também, que ficou famoso na revolta da Chibata, teve uma escola também que apresentou, né, que se revoltou, que os negros, após a escravidão, né, os marinheiros eram chicoteados. Chicoteados no porão, lá, absurdo, em todo lugar. Né? Se revoltou, deu a revolta da Chibata, né, liderou esse sofrimento, né, para acabar com esse sofrimento. O Hitler se tornou líder porque o problema do povo alemão, a carência do povo alemão, a pobreza do povo alemão. Naquele momento ele transformou isso, claro, para uma direção errada e tal, mas ele fez em cima disso. Bolsonaro, em cima de um problema que estava acontecendo na conjuntura brasileira. O Lula, em cima do problema, a questão da desigualdade social, né, que foi lembrado agora de novo, né, para resolver o problema da pobreza, da desigualdade social. Então, sempre em cima de problemas sociais. Então, se um candidato surge no município como a Serra, capaz dele encarnar os problemas, a população vê que ele sente o mesmo e tenta resolver, tem um grande potencial. Mas, veja, ele está fazendo isso também porque quem está no poder está errando, não está cuidando daquilo que deveria cuidar. Então, você tem os dois lados. Como eu gostaria que uma mulher
ganhar essas eleições na Serra, me parece que a delegada Gracimere, ela é candidata, né? Então eu vou falar para ela, para contratar você, para poder a gente ganhar as eleições na Serra, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer quem eu gostaria que estivesse lá. Eu torço para uma mulher, sabe, assim, ser candidata e ter sucesso, porque, poxa, nós somos maioria, né? Precisamos de fazer um estudo, embora a gente já conheça bastante, mas assim, um pouco mais a fundo só nesse quesito. Por que as mulheres têm tanto medo? Eu tenho a minha resposta para mim, porque eu já passei por lá, eu já passei pelas urnas, eu sei como é que é, o sistema é bruto, né? Eu tenho a minha experiência, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse universo, para saber o que passa, o que sente. Eu sei que não é dupla nem tripla, é muita jornada, né? E tanto que existe tanto o problema que tem cota. Onde tem cota é porque tem problema, né? Então, tem que ter lá constando 30%, e são pegadas a laço, são enganadas, né? Eu sei, isso existe, infelizmente existe, e eu vou falar isso o tempo que eu puder, para isso ver se isso, né, ganha corpo, para ver se a coisa... Eu falo um pouquinho aqui, a outra fala lá, e vamos lutando para que isso, né, tome bastante corpo e a coisa muda, né? Porque tem aumentado, viu? Tem aumentado a participação das mulheres. Se você for ver das eleições, né, da eleição passada para as outras, e nessa nós vamos ter muitas candidatas, né? Mas não é na dimensão da representação que é hoje. As mulheres são a maioria. Interessante, um dado que depois os nossos telespectadores podem checar, que até os 30 anos você tem mais homens que mulheres. Aliás, 30 não. Até os 25, 26 anos você tem mais homens que mulheres. Dessa faixa etária para cima, as mulheres são maioria. Em quê? Na população. Ah, tá. Todos os municípios. A Serra é praticamente 52%. Até a faixa etária de 45 anos, né, que a gente pesquisou, são 52 a 48. Depois vai aumentando, né? E aí tem um problema social muito grande. Por quê? Porque os homens morrem muito nessa faixa etária de 18 a 30 anos. Homicídio, tráfico, né? Fazem parte da massa carcerária brasileira. Então, jovens no Brasil, quando não morrem, são sequelados em acidentes, principalmente de motocicletas, ou são assassinados, né? Ou estão nos presídios. Então, isso é um problema sério, que tem a ver com a questão, né, das políticas públicas para a juventude. Tá? Então, as mulheres são a maior parte da população. Só que isso não aparece nas eleições. E é interessante, Mato, que alguns países já estão adotando isso, né? Que as eleições já têm que garantir essa representação, tanto de mulheres como de negros, por exemplo, nos cargos. Nós não avançamos nisso, avançamos nas cotas de gênero, mas as mulheres são maioria em relação aos homens. Só que na política hoje quem manda são os homens, não são as mulheres, né? Então essas coisas a gente vai ter que corrigir com o tempo. No nosso município, que eu acredito que não seja só o nome do município da Serra, existe muito problema, a gente conversa aí com empresários, a escolaridade. Não, falta mão de obra nas empresas por falta de escolaridade, né? Então, assim, você que é candidato, vamos pensar em fazer essa coisa com poder público, com poder privado, dando estudo, né, capacitação para essas pessoas. Sim. Não é isso? A elevação da escolaridade é fundamental. Que esse é um problema que aconteceu no passado e ainda acontece em muitos municípios, né? Não adianta oferecer qualificação profissional se as pessoas não têm a elevação de escolaridade, né? Aí vai lá, faz aqueles cursinhos porque muitas de 2 empresas meses, hoje pedem o segundo grau. O cara tem um monte de curso, mas chegar lá não tem o segundo grau, não vai entrar, né? Então você precisa, e aí é o desafio, né? A gente estava até conversando com algumas empresas que deveriam colocar a elevação, inclusive salarial, né? O plano de cargos e salários acoplado à elevação de escolaridade. Para que você pudesse, inclusive, contribuir para que as pessoas pudessem crescer, né? Porque, imagina, sair dali e ter outras oportunidades, né? Então isso é importante. Você vai no Cine ali, tem um monte de emprego,
Mas não tem as pessoas capacitadas, tem que buscar fora. Sim. Entendeu? Porque não tem escolaridade, não tem capacidade. Você vai, é bacana o que o governo faz nesses cursos, mas não como a base, né? Tem que dar o ensino fundamental, o ensino médio, né? Condição dessa pessoa avançar. Nós temos aqui, nós oferecemos cursos tecnológicos que são tecnólogos, né? Que é uma graduação em 1 ano e meio, né? Para essas pessoas poderem atuar nas empresas, né? Então, assim, melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Do empregado, né? E também dos empresários que precisam dessa mão de obra. Sim, né? Com certeza. Tem que haver, na verdade, uma aliança, né? Do poder público, o setor privado, né? E a sociedade, as universidades, para que a gente possa fazer, de fato, isso melhorar. Avançou muito, né? Nós melhoramos muito a escolaridade no Brasil nos últimos anos, é verdade. Mas é preciso fazer muito mais, né? Elevar no nível técnico, elevar no nível superior, né? E depois do superior avançar em mestrados e doutorados, por exemplo, que hoje é uma necessidade, né? É uma demanda hoje por mestrados e doutorados. Os mestrados e doutorados que nós temos ou são pagos, são muito caros, ou na universidade você tem que fazer durante o dia. Quem trabalha não tem condição de fazer, né? Exatamente. Então há uma demanda muito grande por isso e a gente precisa avançar isso no Brasil, né? Quer se preparar? Quer se preparar com estudos, com um bom mestrado, doutorado, tecnólogos, né? Nós estamos aqui. Nós temos uma infinidade de cursos para você. O que você procurar, quase tudo eu acho que nós temos aqui. Né? É só você ligar aqui para o Grupo CBN, nós estamos aqui à disposição. Temos um time bacana esperando por você. E para você que é candidato e quer vencer as eleições, quer fazer um bom planejamento, quer fazer pesquisa, vamos contratar o professor César Albenes, é o Instituto Polis Civitas, né? Que aí sim é garantia, gente, de você chegar lá, né? Entrar aí no ritmo de como faz, acoplar aí, né, o conhecimento e entrar no coração da população e depois também cumprir, né? Não adianta nada, não adianta né? ganhar eleição e não cumprir. É eleição para uma vez só e não é interessante, né? Exatamente. Porque quem quer cuidar do povo, quem está a serviço do povo, não quer simplesmente ficar ali 4 anos e acabou, né? Quer contribuir mais, verdade? Não, com certeza. É isso, Marta. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, né? Com o seu público aí que participa sempre dos seus programas, colocar à disposição, né? Estamos juntos aí em vários projetos e contribuir para que a gente possa eleger pessoas qualificadas, né? Tanto para a Câmara quanto para as prefeituras. E esse trabalho técnico, né? Um trabalho rigoroso, científico que a gente faz. E você que quer contratar, né, um marqueteiro, um consultor, procure saber também qual a experiência que ele tem, a formação que ele tem, né, quantos, né, cases de sucesso ele teve, né, porque tem muita gente que está se apresentando hoje no mercado como marqueteiro e tal, e nunca ganhou uma eleição, né? Não tem uma experiência. Então tem muito picareta, infelizmente, no mercado. Então, o nosso trabalho procura ser um trabalho diferenciado, um trabalho baseado na ciência e que a gente está à disposição para ajudar os bons candidatos a serem eleitos para que a gente possa ter melhores políticas públicas aí para a nossa população. Eu agradeço muito a você. Obrigado, agradeço também. Meu povo aqui, né? O Matheus, o Eliomar. Beijo para você, minha querida Rutinha, que está aí, ó. Muito obrigada. Obrigada a você que esteve com a gente aqui. Eu sei que tem muita gente, mas que não participa aqui, mas que depois fala comigo assim, eu estava lá. Eu falo, por que você não participou? Né? Enfim, a você que participou, você que não participou, mas que está aí, muito obrigada. A gente faz tudo de coração, mas tem que estar junto, né? Sozinho não se faz nada. Então, eu agradeço a cada um de vocês e muito a você por estar aqui, que é uma qualidade que vem dar aqui, né, a conexão com Marta CBN. Com certeza. Agradecer ao Grupo CBN aí, o seu companheiro, né, todo o pessoal aí da equipe. E estamos à disposição para esse e outros encontros, tá bom? Um grande abraço a todos também que puderam estar conosco aqui. Estamos à disposição. Se alguém quiser meu contato, depois entre em contato com Marta. Marta passa aí para a gente conversar. Tá bom, Marta? Obrigada.